Salve, salve galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, parcimônia na Amazônia, que presepada, né, Jorginho? É isso aí. Professores Carlos, professor Jorginho, né? Nós estamos trabalhando com vocês essa trilha, uma trilha importante que está falando um contexto histórico, um contexto da realidade do nosso aluno Jorginho. Isso, e um contexto de uma mistura, né, de geografia com história. E, obviamente, levando um assunto tão interessante para o aluno e para a geografia de Rondônia, para a nossa parcimônia, de uma forma mais aprofundada. Não é isso? Para que realmente o aluno entenda o contexto de não ver apenas aquela BR de uma forma estática. Aquilo ali tem história, e tem muita história, e tem muita mudança desse espaço geográfico no tempo. Até porque o nosso aluno, Jorginho, ele precisa entender a questão de logística, né? Isso. Por sinal, logística ela é uma outra ciência. Outra ciência. Que envolve a matemática, mas também que envolve a questão de locomoção, de transporte, o que Geografia. transporte, geografia, então Cartografia. engloba várias outras ciências, mas para vocês entenderem um pouco esse contexto da BR-364, nós já contamos a história, né? Parte da história da BR-364, já falamos também alguns contextos que ela tem para a importância econômica, e hoje a gente vai ver algumas curiosidades sobre essa BR, Jorginho. Isso, e eu também já falei numa outra aula dessa trilha, do contexto futurístico, né? Se passar uma ferrovia internacional aqui, como é que vai ficar a BR-364, né? Então, são cenas do próximo capítulo que, para a gente entender o futuro, a gente precisa preservar e conhecer o passado. Perfeito. Aula de parcimônia na Amazônia é isso. Que presepada é essa? E que presepada é essa? Vamos lá. Parcimônia na Amazônia, presepada. Informação importante, né? Lembrando que essas aulas sobre ocupação histórica, importância e perspectiva do quê? Da BR-364, tá? E a nossa conversa de hoje, porque não podemos dizer que é uma aula, é uma conversa que nós estamos tendo com o nosso aluno para ele compreender, desvendando os segredos da BR-364, que olha só que título interessante, né, Jorginho? É isso aí. Desvendando os segredos da BR-364. Vamos voltar lá para o slide atual, certo? A BR-364, volta lá, por favor. É uma das principais rodovias federais do Brasil. É isso? Então, é uma uma rodovia federal, ou seja, ela é de responsabilidade da União. Queridos alunos, quando fala que uma rodovia é federal, isso quer dizer que a responsabilidade dela, querido aluno, entenda que não é do governador, não é do prefeito, ok? Não é do prefeito. Vamos começar a rabiscar aqui, olha lá. Ela é uma rodovia federal. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos conversar, né? Isso é uma conversa. Olha só. Então, olha só, Carlinhos. Aí, por que a gente está falando que é uma rodovia federal e que não é competente? Pode até ser se o governo quiser e o município, mas no geralzão, quem tem a competência de mantê-la é a União, o governo federal. Professor, se é o governo federal, quem é? A presidência, o presidente, com seus ministros de transporte, o ministro de infraestrutura, é isso? O ministro de planejamento, que tem que fazer o orçamento para manter essa rodovia, uma das principais do Brasil. Então, Jorginho, só para exemplificar para o nosso aluno, por exemplo, nós queremos que seja construído um viaduto na BR-364, só que esse viaduto ele não é através do governo estadual, nem do município, nem da prefeitura. Tem tudo a ver. No geralzão tem, porque vai ter que ter a licença ambiental, municipal, vai ter que ter os documentos assinados pelo Estado, mas é o governo federal pedindo licença para bancar essa obra. Exatamente. Então, ou seja, as esferas governamentais estão unidas. Estão unidas. Apesar da BR-364 ser uma rodovia federal, mas quando alguma construção no perímetro da cidade, por exemplo, nós temos a cidade de Cacoal,
Ji-Paraná, Ariquemes, que a BR-364 passa, entre outras, né? Isso. Passa por ela. Então, a prefeitura, o governo federal precisa criar mais 4 pistas, mais 3 pistas. Isso. Então, ele entra em acordo, Isso. senta com os governantes. Elabora esse projeto. Um projeto, senta com os governantes da cidade, prefeito, prefeito. e o governador, né? Secretário de ambiental, de meio ambiente. Todas as esferas governamentais entram nesse processo. Então, para as melhorias da BR, é necessário que haja um conjunto, né, de órgãos que estejam trabalhando para essas melhorias. E, inclusive, né, não é a seara da nossa área aqui falar sobre isso, mas é importante falar. Geralmente está influenciada por questões políticas. É isso, às vezes, nossos parlamentares são muito importantes nesse momento, dos federais, porque é eles que vão lá em Brasília, que eles trabalham lá em Brasília, e dizem, não, olha, nosso BR está muito buraco ali, na região ali daquela cidade, e a gente vai ter que ter dinheiro para fazer orçamento para recapear. Inclusive, uma curiosidade para o nosso aluno, vamos citar o exemplo de Itapuã do Oeste, que teve uma recuperação recente do trecho do perímetro urbano, né? Mas que foi dinheiro investido de parlamentares, investido não, são os nossos impostos que são recolhidos, né? Esse dinheiro As vem... emendas parlamentares. As emendas vêm através de... o dinheiro vem através de emendas parlamentares, e aí o órgão chamado de DENIT, que fez toda a recuperação do perímetro urbano. Apesar de que, quando fala-se perímetro urbano, está passando dentro da cidade, mas é um órgão federal que está fazendo a manutenção dessa localidade na BR-364. Portanto, entendo, o governo federal é que administra, mas há as parcerias. Isso, tem que haver as parcerias. Até porque, já relembrando a Constituição do Brasil, a União, ela tem soberania. Os estados têm autonomia e o município também tem autonomia. Perfeito. É isso? Meu diretor, vamos lá na tela? Então, a nossa BR, só para vocês entenderem, ela tem mais de 4.530 quilômetros de extensão. É uma rodovia que corta... Desde Limeira, lá em São Paulo, né? São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Acre. Então, é uma rodovia que tem uma extensão muito grande. E um detalhe interessante, tem trechos da rodovia que são pistas simples, tem trechos que são duplicados, tá? Mas é uma rodovia de grande extensão territorial, porque ela corta do centro-oeste e vem até a região norte do Brasil. Aqui vocês observam uma figura do perímetro, né, da entrada, da divisa do território do estado de Rondônia, com o estado do Mato Grosso. Só fazendo uma pequena correção aqui, tá? Professor, nós esquecemos só de colocar aqui Sudeste, né? Sudeste também, né? Positivo. Tá? Aumento do Sudeste até o norte do Brasil, passando pelo Centro-Oeste. A BR se tornou uma estrada fundamental para impulsionar, olha só, o desenvolvimento econômico dos estados do Mato Grosso, de Rondônia e do Acre, porque ela é uma rodovia no qual ela passa, ou temos a passagem de caminhões que levam e trazem mercadorias, produtos, grãos, principalmente do Mato Grosso, Rondônia, que vem para o Porto Graneleiro aqui em Porto Velho e vai para Itacoatiara através da hidrovia do Madeira, a produção de grãos, tanto do estado do norte do estado do Mato Grosso, quanto do estado de Rondônia. Aqui vocês observam uma figura, e olha só o contexto, nós temos a modernidade e a antiguidade aqui também, né, Jorginho? O passado e o presente. O passado e o presente. Olha só que interessante. Por que nós escolhemos essa imagem? Porque nós temos um contexto histórico importantíssimo. Essa área aqui, essa região que vocês observam, é a região da ponta, podemos dizer assim, a ponta do Abunã, a região dos distritos onde passava a ferrovia Madeira-Mamoré. Essa ponte metálica que vocês observam na figura é uma ponte utilizada pelas locomotivas que trafegavam entre Porto Velho e Guajará-Mirim. Fica ali próximo da região de Mutum e de Abunã, temos dezenas dessas pontes. Por que a gente fala entre o passado e o futuro? Porque nós temos o presente
na realidade. A BR-364 passando ao redor dela, na margem dela, que é o nosso presente. E aí, como o Jorginho falou, nós temos a perspectiva também. Nós temos uma perspectiva de provavelmente ter uma outra ferrovia, né, Jorginho? Com certeza. E como falamos, né, é uma ferrovia de um contexto, de uma amplitude econômica muito maior. Ela é internacional, né, isso com influência em toda a América do Sul. Beleza? Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor? Outro segredo da nossa rodovia, chamada BR-364, a questão dos obstáculos no trajeto. Só para vocês terem uma ideia, alunos, nós temos aí áreas de grande declive, nós temos áreas planas, a rodovia passa por grandes áreas alagadas, como vocês observaram no slide anterior. Então, ela tem vários obstáculos. Então, quando ela começou a ser pavimentada, ou seja, os trabalhos realizados foram trabalhos de extrema qualidade, porque tinha que ter um asfalto que comportasse a passagem de caminhões, de ônibus, né? Teve que ser construído pontes, viadutos, tá? Para que pudesse ter essa trafegabilidade dentro da nossa BR. Outro segredo importante também, tá? Que a BR-364, ela passa por uma região de extrema riqueza em biodiversidade. Isso, até nós falamos isso em aulas de geografia, né, isso de Rondônia, que é muito delicado fazer esses grandes empreendimentos dentro da Amazônia, porque para se fazer uma rodovia tem que se devastar, né? Quilômetros e quilômetros. Passar por áreas indígenas. Porque, só uma curiosidade, corredores, né? Ecológicos. Só uma curiosidade, a rodovia BR-364, ela praticamente seguiu todo o traçado por onde Rondon passou e deixou os postos telegráficos. E isso, com o tempo, né, essa expansão dessa rodovia gerou impactos ambientais significativos, como a devastação da floresta e a fragmentação dos habitats naturais dos animais. E mais, se você já ouviu falar a expressão rodovia da morte, associada ao trajeto da BR-364, é possível que tenha se perguntado sobre a razão dessa má fama. Por que será, Jorginho, que ela tem essa nomenclatura chamada rodovia da morte? Mas, professor, eu já ouvi falar que a BR-364 também já foi 029, bem na sua abertura, né? Uhum. Depois foi chamada de BR-364, agora a rodovia Marechal Rondon, e também tem essa nomenclatura chamada rodovia da morte. É rodovia da morte, tem essa nomenclatura, porque muitos motoristas que trafegam, principalmente os caminhoneiros, trafegam nessa região, já viram, ou eu acredito que alguns dos nossos alunos também já viram ou ouviram falar que a BR é uma rodovia que tem muitos acidentes. Muitas pessoas perdem a vida nela. Por quê? Porque em determinados trechos, Jorginho, ela é uma rodovia de pista simples, que tem uma certa dificuldade de ultrapassagem, tem a questão do relevo também. Às vezes tem motoristas apressadinhos, as curvas, né, que tentam ultrapassar em locais proibidos e acabam causando um acidente e até mesmo perdendo a vida. Temos o exemplo da Curva da Morte, que fica ali no trecho entre Jaru e Ouro Preto do Oeste, que são exatamente, existe até um projeto, Jorginho, só para o nosso aluno entender, existe um projeto do governo para retirar aquelas curvas, que é uma curva muito fechada, e já ocorreu dezenas e dezenas de acidentes ali naquele trecho. Como você está falando, é apressadinho, às vezes as pessoas estão com tanta pressa e não querem ficar ali esperando minutos e minutos, né? Às vezes dezenas de minutos, chegando às vezes até 1 hora, dependendo da quantidade de comboio, de carretas, a pessoa tem que esperar mesmo. E aí tem os apressadinhos que, infelizmente, acabam causando acidentes. E essa rodovia, nossa rodovia da BR-364, ela é uma rodovia que tem muitos perigos.
não somente a questão das curvas, não somente a questão do declive, mas também tem a questão dos animais. Sim, sim. Tem trechos alagados, tem muitos animais de médio porte que atravessam de uma pista para outra que podem causar acidentes. Como quem já viaja, eu já viajei várias vezes pela BR, já vi muitos animais, paca, até mesmo onça que já foi atropelado na tentativa de atravessar a BR-364. Por isso que ela tem esse nome, essa nomenclatura de rodovia da morte. Vamos lá, meu diretor, para a tela? Olha só uma característica. A verdade é que alguns desafios, como, por exemplo, a falta de sinalização, a pouca manutenção, contribui para a reputação negativa, além da questão dos motoristas, né? Terem a imprudência de passar em áreas que não é para fazer ultrapassagem. Eu acredito que muitos dos nossos alunos já tenham visto pelo menos algumas imagens sobre acidentes, áreas que desbarrancaram. É comum, principalmente em áreas que a BR-364 corta córregos, e no período do inverno amazônico, esses córregos transbordarem e passar por cima da pista. Inclusive, um trecho que sempre está sendo alagado é o trecho entre Presidente Médici e Cacoal, porque ele passa numa área muito baixa e é alagada, e às vezes o quantitativo de chuvas nessa área é muito intenso no inverno e que alaga e a pista fica inundada. Outra informação, né, como nós falamos no começo, né, que a responsabilidade é do governo federal de dar essa manutenção, e está aqui ó, na informação. Acre isolado, filas se formam em trecho interditado da BR-364. Aí é o que o setor responsável do governo federal por fazer essa manutenção é o DENIT, ok? Que é do governo federal, não é do governo estadual nem do município, ok? Perfeito. Os principais aspectos que a BR-364 possui. É importante, é uma extensão importante, pois ela abrange mais de 4.230 quilômetros. Imponente. Uhum. Corrigindo aqui, imponente. Imponente. O que é uma coisa imponente, Jorginho? Uma coisa que é grandiosa, né? Isso que tem uma grande importância, não é isso? Então essa BR-364 ela é imponente porque ela também tem essa questão de ligar vários estados. Vários estados. E muitos atravessa o Brasil. E muitos municípios, o único meio de acesso é por ela. Com certeza. É uma rodovia das mais extensas do Brasil. Ela passa por áreas urbanas e rurais e desempenha um papel fundamental no transporte de mercadorias, conectando diferentes regiões do Brasil, como já falamos, norte, sudeste, passando pelo centro-oeste. Contribui para impulsionar o comércio e nas comunidades ao longo da sua extensão, promovendo o desenvolvimento local. Nós citamos aqui o exemplo de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena, Jaru. Nós temos também municípios do estado do Acre, municípios do estado do Mato Grosso que desenvolveram ao longo da BR-364. E por causa do contexto que, lembrando, a abertura da BR-364 se dá justamente pelo processo de colonização e também processo político, porque a intenção era ligar o outro braço da cruz, que a boa parte dos estados brasileiros estavam sendo ligados por rodovias e precisava ter rodovias ligando o norte do Brasil para tirar o isolamento dessa região. E como você falou anteriormente, né? Olha aqui, recentemente essa rodovia, a 364, passou por melhorias, incluindo a duplicação em trechos críticos, como você citou, a cidade de Itapuã do Oeste. Principais aspectos ainda continuando, né? Conseguimos perceber que essa BR, a 364, desempenha um papel multifacetado, ou seja, tem várias faces, ela tem uma diversidade muito grande, né? Que não é apenas uma via de transporte, mas também como um elemento vital para o crescimento econômico e social nas regiões mais remotas que percorre. E uma curiosidade para o nosso aluno. O nosso aluno deve estar perguntando, poxa, a rodovia BR-364 é toda asfaltada? Não. A gente chega tem alguns trechos na região do Acre e que a BR ainda não foi asfaltada, ainda está no chão. Isso, e vou apagar tudo aqui para explicar isso aqui, olha só. Um elemento vital
Vital quer dizer que está relacionado à vida. Imagina quando acontece das cheias, né? Ali interrompe ali o fornecimento para o Acre. 2014. Exatamente. Lembro de Eles ficam 2014. isolados. 2014, a BR-364. Por isso que ela é vital. Parte dela foi inundada em alguns trechos e determinados momentos desse período de 2014 era proibida a trafegabilidade de automóveis e caminhões por causa da lâmina de água que estava cobrindo a BR. E deixou o estado vizinho nosso, Acre, isolado em alguns momentos. E ainda tem a questão dos sistemas digitais, né, que é uma tendência, né, Carlinhos? A fiscalização, o monitoramento dela, né, tornando uma tendência, ó, como eu acabei de falar, contribuindo para a segurança do motorista ao longo das rodovias. Além do que ainda tem um projeto, né, mais recente de alguns trechos da BR ou algumas partes da BR serem privatizadas. Aí a gente vai ter que pagar o quê? Pedágio. Beleza. Tá aí a imagem, né? Olha só, então, o tamanho desse percurso e a importância dela, não só para Rondônia, mas sai de São Paulo, passa por Goiás, Mato Grosso, Cuiabá, chega em Vilhena, até chegar em Porto Velho. Chegando em Porto Velho, faz uma curva, vai para Rio Branco e até lá na divisa com o Peru. O Peru. É isso? É uma extensão bastante considerável e uma BR que você pega, por exemplo, se a gente pegar... Vamos analisar uma questão de relevo, né? Você sai aqui da região de São Paulo, que tem consideravelmente mais alto. Aí chega aqui na parte central do estado do Mato Grosso, já é um planalto. Né? Continua alto, aí entra até Vilhena, passa de Vilhena, então que começa a descer até chegar na planície amazônica. Aqui em Porto Velho, né? Porto Velho. Continua planície indo para o Acre. Indo para o Acre. E um detalhe, quando chega lá no Acre, tem uma cidadezinha que vai para os Andes peruanos. Né? Então, você pela BR-364, você pode chegar até os Andes. Exatamente. Tem a rodovia Transpacífico, que é uma rodovia que vai agora acessar uma cidade histórica chamada de Machu Picchu, lá no Peru. Legal. Vamos lá. Tá aí novamente agora a imagem. Mas agora no contexto rondoniense. Olha só que interessante, galerinha. A importância dela. Não somente existe no território rondoniense a BR-364 como rodovia federal, tá, Jorginho? É isso aí. Nosso aluno tem que saber disso. Nós temos pelo menos 3 rodovias federais dentro do estado. Nós temos a BR-364, nós temos a 429, a 421 e a 425. Mas, professor, essas rodovias são federais. Quer dizer que, como a gente explicou no início, o governo federal que é responsável de fazer a sua manutenção. A 429, ela sai na BR-364 ou entra pela BR-364 e passa por grandes municípios. E nós temos alunos da mediação tecnológica que estão, pelo menos, nesses municípios, como, por exemplo, Alvorada do Oeste, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé e chega até Costa Marques. É a BR-429. E nós temos inúmeros alunos da mediação tecnológica que moram nesses municípios, próximos à BR-429 ou até mesmo próximo da BR-364. A outra rodovia federal que nós temos é a 421, que entrando por Ariquemes, passa pelo município de Montenegro, Campo Novo de Rondônia e chega até o município de Guajará-Mirim. É uma rodovia que ainda não está asfaltada a 100%. É uma rodovia que não está asfaltada a 100%, mas que dá acesso ao Guajará-Mirim indo por Ariquemes, passando por um parque chamado Pacás Novos, Jorginho. Olha só que interessante. Nós temos também a 425. Essa 425, ela sai pela BR-364 e chega também no município de Guajará-Mirim e passa pelo município de Nova Mamoré. Então é outra rodovia federal. Das dezenas e dezenas também de rodovias estaduais que saem e cortam todo o estado de Rondônia, todos os municípios, e que saem geralmente numa federal, seja lá a BR-364, seja lá a 429, seja a 425 ou a 421. Aí o aluno depois dá uma olhada em todas essas legendas
né, para ele ter uma noção melhor de todos os planejamentos que nós temos de estradas e vicinais a médio e longo prazo que serão pavimentadas aqui dentro de Rondônia. Perfeito. Okay? Rodovias federais, como já falamos, BR-429, liga, sai ali próximo de Ji-Paraná, passa por Presidente Médici, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé e chega até Costa Marques, tá? É outra rodovia federal. Juntamente com a 425, como já falei, vai até Guajará-Mirim, entrada próximo de Ariquemes, ou na entrada mesmo de Ariquemes ali, já chega em Guajará-Mirim. Ou seja, a BR-425 interliga os municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, ligam esses municípios a Porto Velho. E a 421 liga de Ariquemes, Montenegro, Campo Novo e Guajará-Mirim. Então são rodovias importantes já dentro do contexto já mais interiorano. Né? E a nossa logística é interessante, que você percebe que, por exemplo, a 429, que está aqui, ó, pega ali o extremo oeste do estado, sudoeste do estado, é uma região produtora e boa parte da produção desses municípios vai pela 429, entra pela 364 e vem descendo até Porto Velho. Assim também como o acesso a Guajará-Mirim, que é uma área, é um município fronteiriço que tem a isenção de impostos, né? Então, tem esse detalhe sobre a questão dessas BRs que cortam o estado de Rondônia. Uma outra rodovia federal, só que essa não é uma rodovia que começa dentro do estado de Rondônia, mas vai até a cidade de Manaus. É a BR-319, que é uma BR também que no contexto histórico, ela foi construída no mesmo período da 364, para poder interligar os municípios maiores, né, do estado de Rondônia e também do estado do Amazonas, né, e vai até Manaus. E essa BR-319, ela tem uma bifurcação que nós chamamos ela de transamazônica, e muitos alunos já devem ter ouvido falar, que é uma rodovia que tem uma importância, e tem uma importância econômica. Por que eu estou falando teria? Porque no passado ela tinha uma alta trafegabilidade entre Porto Velho e Manaus, levava-se produtos pela BR. Hoje, devido à falta de manutenção e trechos desativados em algumas localidades, a maioria dos produtos só vai pela hidrovia do Madeira. Mas dá para ir, chegar em Manaus, mas tem muitos atoleiros nessa região. Inclusive, mesmo quando aqueles jipeiros, né, faz rally lá para aventura, né, de tão que ela só vai de jipe para lá, porque realmente o tempo de chuva é muito delicado, muito complexo chegar até Manaus. Perfeito. Rodovias estaduais que nós temos no nosso estado, algumas, não colocamos todas, mas as mais importantes. A 399, que é de Vilhena a Cerejeiras, tá? Temos a 133 de Jaru a Machadinho do Oeste, a RO 464 de Jaru a Machadinho do Oeste, a RO 010 de passa por Pimenta Bueno, Olim de Moura, Novo Horizonte, Urupá, Mirante da Serra, a RO 481 de Nova Brasilândia, São Miguel do Guaporé. Então são algumas rodovias estaduais que se juntam com as vicinais. Interessante, Jorginho, temos as federais, as estaduais e as vicinais, que é uma rede de rodovias interligadas uma na outra e que é utilizado para o transporte de pessoas, mercadorias, por todas elas. Por fim, a gente tem aí, né, a imagem da extensão, a extensão da nossa BR-364 dentro do contexto Rondônia e nossas principais estradas ali interligando, conectando-se a ela, né? E só para o nosso aluno entender, aqui está os 52 municípios. Observe que a BR-364 é essa de azul, a maior, né? E todos os municípios vai estar interligados por estaduais, as federais, né, como é o caso da 429, a 425, a 421, e as estaduais interligam as federais e a federal termina em outra federal maior, no caso, que é a BR-364. Não obstante, seria importante lembrar para o aluno
que não necessariamente, por ter essa logística de transporte, não necessariamente tudo é escoado para cá não, tá? Nem toda a produção é escoada. Tem a produção que tem a sua importância local entre os próprios municípios, né? E aí tem muitas produções, por exemplo, agrícolas, de agricultura familiar. Agricultura familiar, o produtor familiar que faz a sua pequena produtividade, não necessariamente vai para escoar pela BR-364, ok? Tem muitas dessas produtividades agrícolas ficam entre municípios. Por exemplo, de São Miguel, planta-se, por exemplo, arroz, milho no tempo sazonal, que vai para Nova Brasilândia. Não é isso? De Nova Brasilândia faz uma outra produção que vai para São Miguel. Então, são processos econômicos que são mais rentáveis estando próximo, justamente, né? Por causa de a logística de chegar até a BR e ir para outro lugar se tornar muito mais caro por causa do combustível. Perfeito, perfeito. E aí, o nosso querido aluno, agora a gente vai começar aí a falar para vocês sobre uma atividade. É isso, Carlinhos? Perfeito. Agora é a vez do nosso aluno colocar... Isso. Nós explicamos, né, o contexto histórico, o presente e o futuro. E aí o nosso aluno vai agora fazer algumas atividades no qual ele vai começar a compreender essa logística, Jorginho. Ele vai entender como que o pequeno produtor escoa essa produção, ele vai entender que rodovia, vai buscar informações de que rodovia está passando pela localidade dele, se é uma rodovia federal, se é uma estadual, se é uma vicinal, né? Mas é uma atividade que vai levar o aluno a raciocinar, pesquisar, porque o mais importante é ele entender que as rodovias, no contexto de transporte, é importante para a sua localidade. Portanto, vamos lá para a atividade proposta? Proposta de atividade das aulas 39 e 40. A matriz de transporte rodoviário é bem diversificada em nosso estado. Nós vimos isso, né? A matriz rodoviária, a gente tem as vicinais, tem as ROs e temos as BRs. É isso? Ou seja, nós temos um contexto federal, o contexto estadual e também as responsabilidades dos municípios. Cada um com o seu quadrado, digamos assim. Não é isso? Perfeito. E em nosso estado não é diferente. Há pontos positivos e que interferem diretamente na sua região. Olha só, queridos alunos, a gente quer que você procure, não são os negativos, a gente quer os positivos. A gente quer saber o que você sabe ou o que você pode pesquisar aí para aumentar o seu nível de conhecimento em relação ao transporte rodoviário. Ok? Os pontos positivos. Por que ele é positivo? O que interfere na sua vida, no seu cotidiano, tanto na questão de transporte, talvez de pessoas ou logística, de trazer mercadorias, enfim. Você vai dar uma analisada aí e vai dar uma resposta para nós. Além dos pontos positivos, alguns pontos podem ser considerados negativos. Aí você vai citar para a gente alguns de forma genérica. E os que estão ligados diretamente ao seu cotidiano. O seu cotidiano aí, o que tem? A sua região aí, você vive perto de uma RO, vive perto de uma vicinal, você está perto da BR-364? Nós não sabemos. É isso? Então, o que você tem de negativo em relação a essas estradas que conectam, os pontos que conectam a sua localidade com outros? Quais são os pontos negativos? Perfeito. Vamos lá para a proposta da aula 41. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão... Atividade 41. Da 41. O que você vai produzir agora? Utilizando o mapa de rodovias, olha só, a gente já trouxe o mapa para eles. Já está na atividade. Você vai agora escrever o seguinte: o nome da sua localidade, onde você mora, qual é o nome que você está, onde você está agora, nesse momento. Isso. Tá? Você vai colocar aí o nome da rodovia que corta a sua localidade. De repente, professor, tem 3 rodovias, então você vai colocar as 3 rodovias. Aqui só tem uma rodovia, você vai colocar só uma rodovia. Vai dizer se ela é federal, estadual
E também tem a vicinal, Jorginho. Faltou a vicinal. Vicinal, que são as municipais, né? Agora, aí você vai dizer, aqui passa a RO 010 com a BR 364, vamos dizer. Eles também conhecem como gleba, né? Gleba também, né? Então, você vai fazer essa atividade, escrever sua localidade. Ah, eu moro em Rolim de Moura. Eu moro na zona rural de Rolim de Moura. Só um exemplo, né? Isso. E aí você vai colocar, aqui passa a rodovia tal, 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 e ela é federal, ela é estadual, ela é municipal, ou ela é uma RO, ela é uma BR, ok? Proposta para atividade 42. Monte o quadro informativo com imagens e atividades econômicas, tipo de produtos desenvolvidos na sua região e por quais rodovias elas são transportadas. Olha só que legal essa atividade aí. O nosso aluno vai, além de ser geógrafo, ele vai agora virar também artista, vai fazer uns desenhos legais aí pra gente. Então, se ele não conseguir desenhar, se ele não tem aluno que não tem habilidade de desenho, mas pode ele colocar imagens. pode colocar imagens, pesquisar as imagens na internet. Sem problema nenhum. Perfeito. Proposta para a atividade 43. Você vai produzir um mapa mental. Olha só que é uma atividade diferente. É um mapa mental com informações históricas e geográficas da sua localidade. Por exemplo, eu moro aqui na região de Cacoal. O Cacoal surgiu em 1985. Né? Cacoal está próxima da BR-364. Tá? Você vai colocar aí a história do lugar, a localização, rodovias que passam, o nome da sua escola e o município que você está. Certo? Uma atividade fácil para o nosso aluno, para ele entender que a parcimônia da Amazônia. É isso aí. Será que existe a parcimônia mesmo? Estamos falando de tanta coisa que faz com que o nosso estado tenha uma dinâmica de logística tão interessante, tão intensa, não é isso? Perfeito, Jorginho. E agora é com vocês aí, galera. Olha, mãos na massa aí e até a próxima. Tchau, tchau.